Caso você esteja procurando suplementos de qualidade, eu te recomendo fortemente a Growth Suplementos. Dá para você confiar, custo-benefício excelente e não somente suplementos de qualidade você vai encontrar lá. Roupas, acessórios para treino e ainda você ganha um desconto caso utilize o meu cupom Carlos. Muito obrigado a cada um de vocês aí que utiliza o meu cupom. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Mike Sommerfeld nesse Mr. Olympia de 2024 conseguiu feitos incríveis, sendo obviamente o mais expressivo o fato dele ter conseguido tirar pontos do campeão. E isso não acontecia com o Siban desde 2019, onde ele teve a primeira vitória dele e também, claro, a mais controversa em cima do Breon Ansley. Tanto é que quando acabou o Mr. Olympia eu falei pra vocês, cara, essa com certeza foi a disputa mais difícil que o Siban teve desde o começo da carreira dele, em relação, obviamente, à disputa pelo título, porque o Mike Sommerfeld conseguiu levar o Siban no confronto 1 versus 1 para as finais da Classic Physique. Isso é muito difícil de acontecer. Muita gente me falou, que o Ramon também conseguiu confrontar sozinho com o Siban, mas pessoal, isso acontecia nas prévias, quando era o round de confirmação, ou seja, as finais. Geralmente os árbitros, geralmente não, nas duas vezes que o Ramon ficou ali confrontando com o Siban, eles também trouxeram os outros atletas, o Urs, o Breon, também até o Mike, quando foi lá em 2022, acredito que eles trouxeram o top 6. Então, o feito do Mike Sommerfeld nesse ano realmente foi muito impressionante. Ficar somente com o Siban lá naquelas finais mostrava que, de fato, os árbitros tinham uma certa dúvida. E o mais impressionante é que ele fez isso em um salto de apenas um ano, cara. Em 2023, ele era o top 8 do mundo e agora em 2024 o cara se tornou um top 2 indiscutível. Só que o que mais me espanta com certeza é o fato de que muita gente ainda não coloca fé no Mike Sommerfeld. Parece que para algumas pessoas o fato dele ter ficado em top 2 foi simplesmente uma questão de sorte. Ele acertou pela primeira vez uma finalização milagrosa, foi finalmente visto pelos árbitros e para que tudo fizesse ainda mais sentido, o Ramon errou a finalização dele, ou seja, ele acabou se ofuscando por um erro e obviamente o Mike Sommerfeld teve mais espaço para brilhar. Obviamente o Ramon ter errado com certeza influenciou, teve seu ponto de importância no destaque do Mike Sommerfeld e do Urs, porque se o Ramon tivesse chegado nos seus 100%, obviamente tudo ali poderia mudar, aquele top 3 poderia ser bem diferente, mas esquecendo esse mundo imaginário e voltando para a realidade, não dá para negar tudo que o Mike Sommerfeld conquistou nesse Mr. Olympia de 2024. Por exemplo, ele se destacou em algo que ninguém conseguiu em relação ao campeão. Quando acabou o Mr. Olympia de 2019, aquele com resultado bem controverso, o Breon foi no canal dele e deixou claro quais eram as melhorias que ele precisava fazer. Mesmo ele tendo uma dorsal muito baixa, ou seja, ela nasce com um formato muito bonito e de costas ele tendo uma densidade, um nível de detalhamento absurdo, ele ainda precisava que a largura dessa dorsal fosse aprimorada. E a vitória do Siban sobre o Breon foi muito em relação ao V-taper, ou seja, do contraste da cintura fina com a dorsal mais larga. A partir de 2020, o adversário passou a ser o Ruff Diesel, um cara com um V-taper mais parecido com o do Chris Bumstead, só que mesmo assim, cara, em 2021 ficamos sabendo que o feedback foi o mesmo praticamente. Ele precisava de mais largura caso ele quisesse vencer o Chris. Chega 2022 e aqui sejamos sinceros, mesmo o Ramon estando com um físico ótimo, se destacando ali do resto da line-up, a diferença entre ele e o Siban era muito clara. Como o Siban chegou numa versão absurda, e o Ramon teve problemas na finalização, nenhuma reclamação pontual pro Ramon era necessária. Ou seja, o Ramon que ficou em top 2 precisava melhorar tudo. E ele conseguiu. Em 2023 o cara chega parecendo uma pedra. Segundo o Tyler Mannel, que é um dos árbitros do Olympia, o Ramon ganha o duplo bíceps de costas do Siban, mas adivinha, o mesmo feedback volta. E dessa vez o Tyler deu um foco bem grande em relação ao que ele chamou de afunilamento, no caso taper. A distância da largura dos dois era tão considerável que, segundo o Tyler, é por isso que o Siban ficou na frente no duplo bíceps de frente, no abdominais e coxas e também na pose clássica. 3 poses vencidas quase que exclusivamente pela largura do Chris. Ou seja, em todos esses anos, cara, o Siban tava destruindo a concorrência por conta da largura dele, porque a largura da dorsal dá uma ilusão de que ele é maior. Só que em 2024, o Mike, de maneira surpreendente, muda tudo. Não somente ele não recebeu esse feedback, ou seja, de que ele precisava melhorar a largura, ele não ouviu isso, mas muito pelo contrário, por incrível que pareça, ele se destacou em relação a isso. Abre aspas para o que o Tyler Mannel falou. Ele tem um afunilamento muito louco, indo em direção a uma linha de cintura muito fina. Normalmente o Chris expõe seus oponentes com sua estrutura e seu afunilamento, mas dessa vez
Mike estava melhor do que o Chris. E olha, mesmo que você não concorde com essa declaração do Tyler, e eu entendo, tá certo, até porque a dorsal do Saban ela tem um formato mais agradável, né, ela é mais arredondada, ainda assim precisamos reconhecer que de fato o V-taper do Mike Summerfield foi o melhor que o Chris Buster enfrentou. O V-taper dele nessa pose é superior ao do Breon, ao do Huff, ao do Ramon, e é justamente por isso que o duplo bíceps de frente dele tava tão bom ao lado do Chris. Ele tem uma cintura muito fina, uma dorsal muito larga, a estrutura desse cara é um absurdo, entendeu? Ainda mais se levamos em consideração que estamos falando de um cara que beira ali ao 1,70m, 1,75m no máximo. Isso garantiu para ele que de todos os adversários do Chris, ele fosse o único que não fosse exposto por ele em relação à largura. Pela declaração do árbitro, né, ele foi o único a ter vantagem. E a segunda vantagem é uma um pouco mais peculiar, tá certo? Que precisou de muita coragem para que ele, né, tomasse essa atitude e tentasse fazer isso. Vocês lembram que lá em 2022 eu soltei aqui meio que uma polêmica em relação ao peso e altura do Chris Buster? Eu comentei, né, cara, que eu achava muito estranho o fato do Saban poder pesar 109 quilos, sendo que ele precisava passar de 1,85m de altura. E ele não me aparentava ter mais de 1,85m. Porque ao lado do Ramon, que tinha 1,80m, a diferença não parecia ser de 5 centímetros, entendeu? Pelo menos, claro, nas imagens que tínhamos na época. Mas resumindo, pessoal, eu acabei descobrindo, né, depois de horas, dias aí vasculhando, pesquisando, que isso tudo começou lá em 2019. No dia da pesagem de 2019, ele não conseguiu bater o peso que ele estava planejando, né, que ele estava achando que ele deveria bater, que no caso eram de 104 quilos, porque o Saban achava que ele tinha 1,83m de altura, mas quando o cara mediu ele acabou passando de 1,85m. Sendo assim, ele poderia ir para a categoria de cima, né, ou seja, pesando ali 109 quilos. E quando chegou 2020, depois de passar o ano todinho recebendo críticas ali, né, pela vitória que ele teve sobre o Breon lá em 2019, o Saban decidiu ir pro tudo ou nada. Ele chegou pesando aproximadamente ali uns 106 quilos e torcendo para que ele passasse novamente de 1,85m de altura, para que ele pudesse se enquadrar na categoria de até 109 quilos. E ele conseguiu. E sim, é o que você tá pensando. O Mike também conseguiu fazer algo semelhante. Só que no caso do Mike, cara, é até mais absurdo, né? Não é à toa que eu fiz, eu acho que uns 3 vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu tava falando sempre aqui, pessoal, se o Mike Summerfield bater o peso esse ano, é impossível esse cara não ficar no top 3. Porque o Mike, que precisava chegar com menos de 92 quilos, isso fazia ele ficar totalmente flat, depletado, cansado. Agora, com essa nova estratégia dele, né, de chegar um pouco mais alto, eu não sei como, tá? Ele pode pesar 96 quilos. E pessoal, em 2023, o Mike ficou em 8º, não por conta da linha, por conta da estrutura ou por conta do condicionamento, como algumas pessoas gostam de falar, e como eu também acreditava, tá? Por isso que eu tô te convidando aqui para que você mude um pouco essa visão em relação ao Mike. Lá em 2023, cara, ele ficou em 8º porque ele tava pequeno. Ele tava com o glúteo marcado, com a perna com muito detalhe, as costas muito bonita também, ou seja, muito seco no geral, mas ele não tava full, entendeu? Ele não tava cheio, ele tava muito depletado do peso, obviamente, que ele teve que bater, né? Que era aproximadamente ali 91, 92 quilos. E chegar mais seco, né? Não necessariamente significa que tu vai chegar mais condicionado. Eu sei que é um pouco paradoxal, né? O meu esquisito, mas só você olhar, por exemplo, o Chris Buster. No Mr. Olympia de 2024, ele com certeza tava mais seco do que no Prague Pro de 2024. Só que no Prague Pro, o condicionamento dele parecia estar mais equilibrado, entendeu? O fullness trouxe um aspecto diferente pro físico dele, né? Os cortes estavam mais aprofundados, então aparentava, né, que o condicionamento dele estava melhor. Isso, claro, tá? Algumas pessoas, obviamente, preferem um condicionamento mais extremo, né, lá do Olympia, mas, obviamente, algumas pessoas preferem o condicionamento mais saudável, né, mais full, mais vivo do Prague Pro de 2024. E foi isso que aconteceu com o Mike. Porque pensa comigo, cara, se 4 quilos faz uma diferença absurda para um cara de 1,85m, como o Chris Buster, por exemplo, imagina para um cara de 1,73m. Irmão, isso faz uma diferença colossal. Não é à toa que quando o Mike tava confrontando com o Saban, o Dave Palumbo, esse quem eu considero, cara, facilmente um dos melhores caras para te passar um feedback de um campeonato se ele estiver vendo pessoalmente, entendeu? Mano, o Dave Palumbo, ele passa um feedback muito preciso. E quando ele viu o Mike no palco, a primeira coisa que ele falou foi, pô, eu nem acredito que esse cara conseguiu bater o peso, ele tá parecendo um 212, um bodybuilder lá no palco. E se você olhar, cara, o peitoral de lado do Mike Summerfield, mano, um maluco, ele realmente parece um Open, cara. Não, parece um 212, né? Um Open eu tô exagerando, mas é surreal, entendeu? Imaginar como ele conseguiu essa vantagem, né? Porque aí entra também outra vantagem que ele tem, que pra mim, cara, é a mais absurda de todas. Mais peso pra adicionar.
assim como o Siban tinha. Se tem uma coisa que todo mundo já ouviu, já leu, né, alguém escrevendo aí por aí, inclusive eu acredito que vocês ouviram também da minha boca, era algo como: o Siban não tem mais como evoluir. O Siban já chegou no seu auge, no próximo ano vai ser mais do mesmo. Cara, eu já falei isso aqui acho que 2 vezes no canal. Mas como o Siban era fora da curva, ele conseguia sempre trazer melhorias, né, mesmo que mínimas, entendeu? Mas levando em consideração o nível que ele tá, essas melhorias obviamente vão ser expressivas. E claro, né, ele conseguia contrariar todo mundo, né? Eu obviamente estou incluso nisso. E um dos motivos principais do porquê ele conseguia trazer melhorias ano após ano é que ele sempre tinha peso para trabalhar. Ou seja, ele conseguia trabalhar mais tranquilo. Se ele quiser chegar com 109 quilos, ele conseguia. Se ele quiser chegar com 107, ele conseguia também, entendeu? Só era puxar mais um pouco. E o Mike falou o seguinte, abre aspas: minhas costas melhoraram de uma maneira tremenda. Agora nós estamos mudando para um pouco mais de peito e ombro. Um pouco mais de arredondamento, mais de detalhes. E nós temos ainda peso que podemos subir. Não é o final da balança. Tenho entre 4 e 3 libras. Ou seja, o Mike, que já melhorou muito, obviamente por conta, né, desse limite de peso que foi aumentado para ele por conta do ganho ali de altura que ele teve, ainda pode melhorar mais. Só que o ponto aqui não é nem que ele pode crescer mais em relação ao volume, entendeu? Afinal, ele já tem o volume necessário para ser o campeão. Só que o mais importante é que ele tem peso para trabalhar com tranquilidade. O cara aí competir sabendo que ele tem margem para colocar peso, entendeu? Que ele vai bater o peso com uma certa tranquilidade, é muito diferente de competir sabendo que você vai ter que sacrificar todo para bater o peso, que você pode chegar depletado, que você pode chegar flat. É outro estado de mente. E claro, né, se estamos falando de peso que ele pode ainda adicionar, estamos falando de melhorias que ele pode fazer no futuro. E uma das melhorias que, caso ele faça, mano, é sério, tá? Se ele fizer essa melhoria, eu acho que é muito difícil alguém vencer ele aí nos próximos anos, que no caso é no peitoral de lado. Se tem uma pose que o Siban sempre deixou claro que ele tava um nível acima de todo mundo, era o peitoral de lado. E olhando como o Mike ficou ao lado do Siban esse ano, dá pra dizer que essa pose do Mike aí tem tudo pra ser uma pose da qual ele vai se diferenciar dos outros atletas. É claro, tá, que o Mike perdeu pro Siban nessa pose, mas o negócio é que a distância foi muito pequena se comparado ao jeito que os outros adversários ficavam ao lado do Siban nessa pose. Pela primeira vez podemos dizer que alguém ficou com as pernas semelhantes às do Chris, né, tanto em volume como em detalhes. É claro, tá, tem uma diferença ainda de glúteo, né, mas falando de perna, a perna do Mike estava muito igual à do Siban. E pela primeira vez um cara conseguiu colocar um peitoral tão denso, né, cara, o suficientemente bom para tirar a vantagem que o nível de detalhes do Siban traz para essa região. Então aquele nível de detalhamento que o Siban traz no peitoral não estava ofuscando aquele volume absurdo que o Mike tinha no peito. Só que para que essa pose se torne uma pose como a do Chris, né, ou seja, uma marca registrada que faz ele ser o campeão independente das outras poses, né, como se fosse uma pose ali divisora de águas, ele vai precisar melhorar os ombros e o glúteo. E caso esse cara consiga colocar um pouco mais de volume de glúteo, um pouco mais de volume de ombro, cara, eu não sei se alguém consegue vencer ele nessa pose, porque como ele é um pouco mais baixo e ele tem esse peso para adicionar, ele fica muito volumoso, muito denso, muito emblocado. Então imagina como vai ficar essa pose caso ele exclua esses pontos fracos. Aí nós vamos ter um cara que tem um V-taper absurdo, ou seja, um V-taper até superior ao do campeão que dominava a categoria pelo V-taper. Vamos ter um cara que vai ser mais volumoso do que a concorrência e um cara com uma pose praticamente perfeita, né? Isso, claro, se ele conseguir colocar mais ombro e glúteo. Então é muito difícil, cara, por esses motivos, não ver o Mike como o favorito para o Mr. Olympia de 2025. Eu não acredito que ele é o favorito só pelo fato dele ter sido o top 2. É pelos motivos que ele foi o top 2, entendeu? O cara realmente é fora da curva, né, cara? Essa nova categoria de peso, né, que ele conseguiu aí de altura, tá dando uma vantagem, né? Tá ressaltando muito bem os pontos fortes que ele tem. Só que eu te faço uma pergunta. E o Ramon, cara? Se o Ramon chegar nos 100%, tem como ele ganhar do Mike? Eu quero muito saber a tua opinião aqui nos comentários. Só que eu vou fazer um vídeo, tá certo? Falando dos pontos fortes do Ramon em relação ao Mike e dos pontos fortes do Mike em relação ao Ramon. Vai ser um comparativo aí bem bacana, bem completo em relação ao quem eu acredito que de fato é, assim, o favorito pra mim é o Mike, tá certo? Já vou adiantar. Só que eu vou fazer um vídeo explorando um pouco mais desse assunto, né? Do Ramon e do Mike, que eu acho que é algo bem interessante. É uns pontos aí bem pertinentes pra gente comentar, tá certo? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth. Rapaziada, se possível, me ajudem aí, tá certo? Utilizando o cupom Carlos. Agradeço muito, muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, valeu. É nóis.